Olá, sou Rodrigo Fonseca. Hoje eu vou falar sobre pensão alimentícia devida dos pais aos filhos. Em primeiro lugar, quem deve pagar a pensão alimentícia? Já falei, o pai ou a mãe. O pai ou a mãe que deve suprir as necessidades dos filhos, por esses terem pouca idade, ou então estarem cursando curso superior, ou então um curso técnico. Mas se for constatado que o pai ou a mãe não tem capacidade de pagar essa pensão, ela pode ser pedido aos avós. Lembrando que a obrigação dos avós em pagar a pensão, ela deve ser dividida entre todos os avós. Então, caso seja necessário o ajuizamento de uma ação de fixação de pensão alimentícia contra os avós, todos os avós, paternos e maternos, devem ser incluídos no processo. E aí, no curso do processo, aquele que se demonstrar incapaz de pagar aquela pensão, obviamente ele vai ser excluído. E aquele que for demonstrado que tem a capacidade de arcar com aquela pensão, ele vai ser ali obrigado a pagar a pensão da mesma forma que o pai ou a mãe. Ou seja, quem tem a obrigação de pagar? Pai e mãe. Na falta desses, os avós. E qual que é o valor? O valor desta pensão, ela é fixada basicamente em dois parâmetros: necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. As necessidades de quem recebe, os alimentos, são englobadas não somente referente à alimentação. Você tem que levar em consideração moradia, vestuário, assistência médica, educação, lazer. Todos esses itens compõem a necessidade daquela pessoa e a possibilidade de quem paga. Qual que é a possibilidade? Possibilidade financeira. É de acordo com o que a pessoa recebe que vai ser fixado o valor que ela deve ser pago. Lembrando que a nossa jurisprudência, ela fixou um teto de 1/3 do salário da pessoa, ou seja, no máximo ela vai pagar 33% do salário. Se tiver 3 filhos, vai ser dividido aí 11% para cada filho. Essa é o que acontece na prática. Então ninguém vai pagar mais do que 1/3 do seu salário. Então, necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Isso vai ser analisado pelo juiz. Então o juiz ele vai, através desse conjunto de provas da necessidade e da possibilidade, vai fixar a pensão. Uma vez fixada, ela tem a obrigação aí de ser paga. Se a pessoa estiver desempregada, isso não exime do pagamento. Então, aquele que é desempregado, ele continua tendo a obrigação de pagar. Ele vai ter que ir, embora não está trabalhando formalmente, de alguma forma a pessoa tem que ter uma subsistência para poder honrar aí com esse compromisso. Agora, e até quando que deve ser pago? A legislação ela prevê que o pagamento é até a maioridade civil, ou seja, 18 anos de idade. Porém, essa idade ela é estendida até os 24 anos, se estiver cursando curso profissionalizante ou a faculdade. Tem um limite de 24 anos. Se fosse formar depois, mesmo assim vai deixar de pagar. Porém, se ocorrer a formatura antes dos 24 anos, também aí deixa de pagar, não tem mais a obrigação. E agora eu vou falar da revisão. Ou seja, uma vez fixada essa pensão, a situação daquele que paga e daquele que recebe pode mudar. Ou então, qual que é o caminho? O caminho é ajuizar uma ação de revisão de alimentos. O alimentado, ou seja, o filho, ele pode ajuizar uma ação pedindo aí para majorar o valor, porque as suas necessidades elas aumentaram. Da mesma forma que aquele que paga pode ajuizar uma ação pedindo para diminuir o valor, porque a situação financeira ela mudou daquela data que foi fixada a pensão. Então, a pensão, embora ela é permanente,
pode ser mudado aí o valor a qualquer momento até o término da obrigação com 18 ou 24 anos. Uma vez fixada a pensão, como eu falei, ela é devida. E se não pagar? Se não pagar, tem que ser ajuizado uma ação de execução de alimentos. Muito importante, se a obrigação de pagar é do pai ou da mãe, a execução vai ser contra o pai e contra a mãe. Não pode ser executado contra os avós. Contra os avós, você tem que entrar com uma ação de fixação de alimentos contra os avós. Então, a obrigação de pagar é daquele que está fixado. Então, o processo chama-se execução de alimentos. E existem duas formas de executar alimentos, seja pelo rito da penhora ou pelo rito da prisão. Então, quando a pessoa está devendo os alimentos, ajuiza-se uma ação e logo no início já informa o juiz: eu quero que, caso ele não venha pagar aqui a obrigação em juízo, que seja penhorado os bens dele. Ou então, uma outra forma que na prática tem se demonstrado mais eficaz, pede-se que a pessoa pague o devido em juízo ou sob pena de ser preso. É uma prisão civil. Hoje em dia, no Brasil, é a única forma de prisão por dívida. Ninguém vai preso por dívida no Brasil, salvo pensão alimentícia, e é uma prisão civil. E na prática, como é que funciona esse processo de execução? Como eu falei, ajuiza-se a ação, você já informa qual vai ser o procedimento, penhora ou prisão. O devedor de alimentos, ele vai ser citado para pagar aquela dívida em 3 dias. Então, quando for ajuizado a ação, já tem que ser apresentado o cálculo do saldo devedor. E se em 3 dias ele não pagar, ele vai poder justificar o motivo de não estar pagando. E aí o juiz vai analisar se aquela justificativa é plausível ou não. E qual que é o tempo aí dessa prisão? Geralmente, os juízes mandam prender por 30 dias. Se não for pago, manda prender por mais 60 dias. O prazo máximo de prisão é 90 dias. E aí, o que acontece? Se for preso, ficou 60 dias, ficou 90 dias preso e não pagou. Agora, a melhor alternativa é ajuizar uma ação de fixação de alimentos contra os avós. Aquele devedor, ele se demonstrou aí incapaz aí de pagar, mesmo sofrendo aí uma prisão. A outra forma é aqueles alimentos, não os que já foram cobrados, mas os que se venceram depois, é entrar aí com uma ação de execução de alimentos no rito da penhora, tentar receber os bens aí, penhorar os bens do devedor. Última coisa que eu tenho a falar é a ação de desoneração de pensão. Então, muitos pais, quando os filhos completam 18 anos, esses ajuizam uma ação de desoneração de alimentos. O que o filho tem que fazer? O filho tem que provar que está estudando num curso superior ou num curso profissionalizante. Se ele não provar, a ação vai ser julgada procedente e ele vai ser isento aí de pagar esses alimentos. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado.